Tudo bem, meus amigos? Vamos trabalhar língua portuguesa, vamos fazer uma revisão de pontos importantíssimos, aquilo que, obviamente, vocês estudaram, aquilo que vocês já tiveram um grande contato, mas nós vamos juntos aqui destacar algumas coisas que, nesse momento que antecede a prova, sempre eles vêm com muita importância. Na história da Banca Vunesp, eles trazem uma constância, um volume, e numa prova em que português com um número reduzido de questões, né? O professor sempre quer que português tenha muitas questões. Na sua prova, um número baixo, sem dúvida alguma, né? Você vai ter ali aproximadamente metade com a interpretação de texto e a outra metade com questões gramaticais. Eu diria para vocês que é uma prova de língua portuguesa para acertar 8 questões. Vocês sabem que não dá para perder na prova de português nenhuma questão e por isso faça com muita atenção, né, observando o estilo da banca e vamos também levar em consideração alguns pontos importantes. Então vamos lá, acompanhem comigo aquilo que eu trouxe para, né, se tornar uma reflexão em comum, para que você chegue na prova de português com muita tranquilidade para fazer os 8 pontos. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu sempre destaco isso, eu acho que isso é o grande diferencial em relação a comportamento, a forma de agir em relação à questão, né? Sempre atente-se a duas formas bastante distintas de como as questões são apresentadas. Então é óbvio que você vai ter questões em que há uma extrema objetividade. E quando nós falamos da banca Vunesp, essa extrema objetividade, talvez não haja banca no Brasil que leve essa expressão tão ao pé da letra. Para uma banca como a Vunesp corrigir o seu gabarito ou anular uma questão, você tenha certeza que isso é verdadeira raridade, porque a banca trabalha com folga. Ok? Então não percam de vista que a resposta correta ela tem folga. Não há risco, a banca não se coloca em risco, ela não se inova a ponto de produzir algo contra. Então, procure por essa extrema objetividade, e é óbvio que isso é muito encontrável nas questões gramaticais. Por exemplo, se você, né, tem lá uma alternativa com houveram mudanças, isso não tem como debater, como discutir. É algo cristalizado, é algo fossilizado na língua portuguesa. É uma concordância errada. O verbo haver, com o sentido existir, forma uma oração sem sujeito. Mudanças é o complemento verbal, não é sujeito. Mudanças é o objeto direto e por isso o verbo haver teria que ficar no singular. Então o verbo haver tem toda essa teoria e uma constância gigantesca e não há o que discutir, né? Sempre colocando aí do lado o verbo existir com grande quantidade também, né, de alternativas. Só que o verbo existir serve apenas aqui como referência semântica. O verbo haver com sentido de existir. Então, o verbo haver aqui é o problemático, o verbo existir nunca. O verbo existir sempre traz sujeito. Então, ficar atento, né, com um problema. Mas havendo uma alternativa em que apareça dessa forma, o erro, né, é crasso, não tem o que discutir. Numa questão de morfologia verbal, em que apareça, né, questões envolvendo irregularidade verbal, né, até as manhas, por exemplo, cai o verbo intervir. Vai primeiro no primitivo, conjuga o verbo vir, para depois, né, se garantir no verbo derivado. Então, se nós dizemos, se nós não viermos, que é o verbo vir, primitivo do intervir, se nós não viermos, se nós não interviermos. Pense que em qualquer lugar do planeta que use a língua portuguesa, o futuro do subjuntivo do verbo intervir nunca será intervirmos, e sim interviermos. E isso, então, é universal. Professor, estou fazendo a prova. Não importa o lugar, se for língua portuguesa, você tem, então, algo que não há campo para debater, discutir, corrigir. A banca lança um problema e isso é inquestionável. Como o acento grave antes de palavra masculina, antes de artigo indefinido, né? Ou a colocação pronominal após o futuro. Professor, então vamos colocar no meio, na mesóclise. Não,
Porque temos a palavra atrativa. Não se permitirão jovens é a única forma possível. Então vejam que erros desse quilate, né, são erros que vão nos trazer, então, né, uma forma de agir na prova de forma muito convicta. Então aí você ganha tempo, você tem grande precisão, e eu diria que se preparar para uma prova da VUNESP com a língua portuguesa, né, você tem que construir esse conjunto gramatical em que você vai ter muita convicção do que é certo e do que é errado, tá bem? Alguns até dirão, professor, mas isso seria fácil. Não tem nada fácil. A ideia de facilidade ela é construída por meio dos estudos. Se você pega uma questão e diz que ela é fácil, é porque antes você se preparou para ela, né? Quem nasce no Brasil, não frequenta escola, não estuda português, não vai nunca achar fácil. A facilidade vem por meio do estudo. Então a prova pode vir assim ou assado, mas sempre atento então a observar que aquilo que se construiu como estudo, né, é o que pode, neste momento, você ter grande segurança, porque não há o que debater, a objetividade é inata ao idioma e não à vontade da banca. No assistir a um jogo não pode ter crase, não depende do que a banca disse, pensou, escreveu na prova. É um fato da nossa gramática. Então, a hora que eu formo esse conjunto gramatical, eu vou ter na prova um elemento, né, que eu posso ali ter mais rapidez, mais precisão, é a convicção da resposta correta e é óbvio, na prova isso é muito importante, tá bem? Veja um exemplo a partir de uma história em quadrinhos, né? Se você, então aí aparece o verbo querer. Essa conjunção condicional se, tá legal? Ela ficaria mais demarcada se o verbo que viesse à frente estivesse no futuro. Né? Se escrever para o Lan, preencherá, mas ele coloca no imperativo. Preencha, ok? Então, como nós temos ali o preencha, que é o imperativo, você abre a possibilidade de conjugar, sim, o futuro do subjuntivo, se você quiser, mas também conjugar o presente do indicativo. A conjunção condicional permite isso. Se você vai, então leve os meninos. Se você estuda à noite, né, procure durante o dia revisar. Então nós podemos também conjugar, né, essa conjunção condicional, conjugar verbos no presente do indicativo. Então por isso que eu olho para essa alternativa, o quiser é inquestionável, né, é a minha primeira escolha. Agora o querer não, o querer é a forma do infinitivo. O querer jamais caberia na construção. E há uma sensibilidade a isso, né? Se você querer se inscrever. Então vejam como soa estranho e está errado. Que nem sempre o que soa estranho está errado, né? Então soa estranho e está errado. Show de bola. Então nós estamos com a letra A, com a letra C e com a letra E. Daí nós temos ali o uso do esse e este, em que, por o bilhete, o formulário estar perto do personagem que fala, né? Então nós temos ali o uso do este, indicando a referência no espaço. Onde que está o formulário perto de quem fala? Então nós usamos este. Então este está perfeito, né? Não há o que questionar. Caberia usar também preencha o formulário? Claro que caberia, tá bem? Agora não cabe o uso do esse, porque o formulário não está do lado do animal, está do lado do menino, né? Então eu tenho ali uma consciência muito grande que o esse não cabe na segunda lacuna. E daí caem a letra a letra D, tá legal? E aí já chegamos numa média interessante. Para confirmar tudo isso, temos lá a terceira lacuna, né? Se você não tem uma caneta ou se você não tiver uma caneta. Tá legal? As duas formas cabem, porque na sequência você tem novamente o imperativo, né? Esquece, porque também não temos lanches da meia-noite. Então, fazendo aí um controle de qualidade, como é uma prova, a prova da vida, né? A gente vai com aquele capricho, você vai com toda a delicadeza necessária e chega à conclusão que as formas corretas, né, estão ali na letra E.
quiser, este e tiver. Só dá para ser a letra E, não cabe outra combinação, né? Até você tentando usar outro, as lacunas anteriores excluem. Então há um jogo de exclusão muito importante. A questão do trabalho, a questão tinha muito detalhe, mas a exclusão é muito importante e aí a gente encontra algo que poderia ter mais de uma resposta correta, mas com a exclusão você chega a uma única possibilidade, como se a banca premiasse quem se preparou, quem estudou, quem chegou a esse conhecimento. Tá legal? Esse é um exemplo de uma questão de extrema objetividade, tá bom? Agora vamos olhar, né, para um outro lado, o lado da objetividade. Toda a questão da sua prova, seja a parte de português, seja a parte jurídica, toda a prova, 100%, a objetividade. Mas, de repente, na prova de português, você tem uma objetividade, certo ou errado, construídos pela mão da banca. É uma objetividade em que você tem que alcançar a lógica que construiu a questão. Então, é uma luta entre o que está ali no papel e o que a banca pensou. E ainda bem que a VUNESP não é aquela banca, né, em que a gente possa imaginar um exagero de formulações, de criatividade, né? Nós temos bancas como a Getúlio Vargas, que você está num polo oposto à VUNESP. Então nós temos que agradecer que as mãos da VUNESP são mãos, né, bastante caridosas, porque mesmo na interpretação de texto, você tem uma flutuação, né, pequena. As questões duvidosas não são muitas e a correta sempre numa largura, né, muito segura. A banca trabalha com muita segurança. Mas veja a diferença entre a objetividade gramatical, que é intrínseca ao próprio idioma, e a objetividade em que a banca vai, por exemplo, né, para a interpretação de texto. É aí que você tem uma objetividade que a banca constrói, né? Vejam o que ela diz no mesmo quadrinho, olhem lá. O pensamento do cachorro, senso de humor esquisito, refere-se à sua própria indiferença por um lanche tão tardio, a um horário esdrúxulo para o menino servir lanche, a falta de solidariedade do menino com a fome canina, a necessidade de um formulário para conseguir lanche e a criação de uma burocracia para um lanche que não existe. Então vejam, você tem que dizer, aí há objetividade. Mas é uma objetividade diferente da objetividade gramatical, porque eu preciso aí alcançar aquilo que a banca leu, produziu como interpretação, aquilo que ela tomou posse e transformou em palavras. Ela lê os quadrinhos e, por meio dessa leitura, ela apreende informações e as transforma em... Esse ato da banca criadora é a hora que você percebe, vai ter objetividade? Sim, mas é uma objetividade construída pela banca. O que nos leva ao raciocínio de que pode haver um dia em que a pessoa esteja mal, em que a pessoa não tenha as qualidades necessárias, em que a pessoa às vezes é imperita, né? Tá fazendo aí uma questão de concurso, mas não está, né, no ponto certo, então produz ambiguidade, confusões, tá bem? Chegamos à alternativa E, mas perceba que o trabalho de reflexão, de contato, o trabalho de chegar a excluir alternativas é um trabalho extremamente diferente. O que eu vou dizer para vocês? Toda a questão da prova interessa, mas parece que a prova de português instiga a cada um de vocês a ter mais domínio, né? Como se fosse um ente querido dentro da sua prova, né? Pô, português, desde sempre, professor. Sim. Mas estão percebendo que chegou numa hora como esta, em que a resposta correta talvez dê mais trabalho, exija mais leituras. É bem provável que você tenha um longo texto, né, de uma coluna e um pouco. Isso vai gerar um desgaste, né? Ler isso, né, na prova, um certo tumulto mental, então frieza, né? Ler o texto é necessário, vai para a alternativa, volta para o texto, sempre observando então que é uma hora de cautela. Quem estudou a gramática está bem lá com a área proibida,
né? Entendeu a voz passiva sintética na concordância verbal, não é? Tá ali com a colocação pronominal funcionando bem, não é? Você sabe que elas estarão na prova e isso dá para estudar antes e levar na memória. Agora, uma questão em que a objetividade é construída, você tem que atuar na hora da prova. E nem sempre nosso estado de espírito é adequado para fazer essa reflexão, né? Eu sempre digo que se quer uma questão de crase, não importa como esteja. Ah, professor, está em estado de sonambulismo. Eu vou resolver a questão. Se é só para que no meu ouvido, eu vou falar a resposta correta, sem problema nenhum. Né? É aquilo que eu tenho que enxergar como algo construído em mim, o que a interpretação de texto não permitirá. Então, né, você vai ter lá 2, 3, 4 questões de interpretação, cautela. Está em dúvida? Negocia, vai para outra questão, vai para outra matéria, volta depois. Né? Então a ideia de chutar, não, só no último instante. Né? Por quê? Porque a prova de português, o objetivo do começo ao fim, acertar as 8. E talvez o que produza mais trabalho, mais esforços cognitivos, depende de como você está na prova, é a parte, né, em que a objetividade é construída pela banca. É isso muito importante entender. São formas de ter a resposta diferentemente. E isso então nos leva a certos comportamentos, né? Você se relaciona com a questão diferentemente, tá bom? Então vejam como a questão é a mesma, né? Mas a mão da banca produz questões aí muito diferentes, né? Ok? Então vejam que da parte textual, o seu edital traz que você vai ter interpretação de textos variados, né? Que, sem dúvida alguma, é a parte da paráfrase. Né? Muitas questões de interpretação de texto, você deve entendê-las como interpretação de texto feita por meio de paráfrases. A banca lê o texto e reescreve nas alternativas, injetando, né, às vezes, um exagero, uma generalização, uma contradição ao que o texto disse, né, generaliza-se, tá bem? Agora, sinônimos e antônimos, não há muito, é nossa experiência de vida. É lógico que você treinou, fez questões, mas é um pouco do repertório construído durante a vida, né? Sentido próprio e figurado, normalmente, é uma questão bem tranquila, né? O sentido figurado, ele fica bem demonstrado na prova, mas perceba isso, né? O sentido próprio é o sentido que damos, né, às coisas no dia a dia, o sentido dicionarizado, e o sentido figurado é a hora que você produz principalmente a metaforização. Né? E quando você fala em metaforização, já vem as figuras de linguagem, que é o lugar de cautela também. Porque figuras de linguagem você tem muitas, mas seguindo a tradição da banca, elas lidam geralmente com as mais tradicionais. Né? Você tem lá, por exemplo, metáfora, metonímia, né? A questão do eufemismo, hipérbole, o pleonasmo. Então fica atento, porque as figuras de linguagem, né, realmente é aquilo que foge um pouco daquele que a gente chamaria de interpretação de texto, tá bem? É algo que você pode e deve estudar antes, levar-se conjunto, né, das figuras de linguagem para a prova, mas tradicionalmente vem ali naquele campo de atuação muito ligada à metáfora, à metonímia, né, ao eufemismo, tá bem? Lembrando que eufemismo é até uma palavra muito bonita, porque o eu ali significa belo e o femismo, palavra, né? Então, eufemismo, para não se esquecer, é a hora que você troca por uma palavra mais bela, né? Em vez de usar uma palavra que traga uma depreciação, você vai lá e usa uma palavra que levanta a qualidade daquilo que está dizendo, apropriada para determinado contexto, né? Tá bem? Então vejam que essas figuras de linguagem eu chamaria atenção para uma leitura final, manter isso bem fresco na memória, porque tem poder, né? Se caiu, se está lá no edital, tem o poder de aparecer na prova, tá bem? Mas isso tende a se mesclar com essa questão do sentido próprio e figurado, né? Com uma possibilidade de se formar uma questão específica sobre figuras de linguagem, ok? Como o número é reduzido, né, ficamos na torcida para que a banca não chegue lá, porque talvez essas figuras sejam um complicador
na sua prova. Então dê um pouco de atenção, né? Aquela leitura final é muito importante, tá bom? Veja um exemplo de paráfrase, né? Então na sua prova você vai ter lá uma, duas questões, né, com muita convicção que vem com essa cara. A banca vai lá e reconstrói. Então volte ao texto, compare, né? Tá lendo a letra B, procure repercutir o trecho que está lá no texto e que serve de referência para a letra B. Crie esse movimento de ler questão, voltar ao texto, porque já que é uma paráfrase, é uma interpretação de texto que parafraseia o texto, não há outro caminho que não seja voltar ao texto, né? Vejam aí o exemplo, ó. A partir do resultado desses testes e da análise de alimentos in natura, para determinar o grau de resíduos do pesticida na comida, a Anvisa estabelece os valores máximos de uso dos agrotóxicos para cada cultura. Então vejam que você tem um trecho em vermelho ali, que é onde a banca olha para produzir a letra B, que era a alternativa correta. Segundo a Anvisa, o uso de agrotóxicos está atrelado à cultura agrícola. Né? Sim, olha lá, estabelece os valores máximos de usos para cada cultura. Então veja que, professor, mas está diferente. Claro que a banca não vai, né, copiar o texto, ela vai reescrever. Por isso a palavra paráfrase, tá bem? Ela reescreve a ideia do texto e por isso que o trabalho é de ida e volta com grande constância, né, entre questão e texto, é o caminho único que você deve fazer. Tá bom? Desconfie até da sua memória de curto prazo, aquela que acabou de ler o texto. Volte ao texto, né? Volte sempre ao texto, tá bom? Agora, vocês sabem que a parte gramatical, né, eu até trouxe aqui os vícios de linguagem, porque normalmente quando aparecem os vícios de linguagem, vocês têm ali, né, questões envolvendo, por exemplo, o pleonasmo vicioso, a questão do gerundismo naquelas construções, né? Vamos estar fazendo, tá bem? O queísmo também é um problema quando a pessoa, né, se usa da estrutura em que haja o que, mas em grande quantidade, em 3 linhas, a pessoa usa, né, 4, 5 Qs, então é o vício do queísmo, tá legal? Mas é lógico que nós temos nos vícios de linguagem erros gramaticais, tá bem? Nós temos, por exemplo, solecismo, que são os erros sintáticos, como houveram falhas. Houveram falhas é um solecismo, é uma falha sintática, o correto é houve falhas, né? E o restante da gramática, erros de grafia, erros de acentuação, erros de sílaba tônica, né? Erros de flexão verbal, são os barbarismos. Então, se a pessoa fala interviu, em vez da forma correta interveio, se ela fala íbero, em vez de ibero, né? Isso são erros denominados barbarismos nos vícios de linguagem, né? E os de sintaxe são os solecismos. Então você pode ter uma questão que trabalhe vícios, mas no fundo vão ser problemas gramaticais, né? Não há muito o que fazer nessa hora, tá legal? Agora, dentro desse conjunto, eu chamo a atenção de vocês para um grupo que vocês viram no digital, por extenso, né? Lá tem substantivo, artigo, numeral, pronome, né? Todas as 10 classes, só que a banca nem coloca interjeição, né? Então coloca lá 9 classes, tá bom? Não deixem de criar grande intimidade com conjunção. A chance de uma questão com conjunção na prova, super alta, né? Advérbio, altíssima a recorrência do advérbio para você classificar advérbio, né? E o verbo propriamente, o verbo na sua riqueza de sentido, de irregularidade, né? Então é aquela questão que vocês sabem com grande potencial. Mas olhando para a VUNESP, olhando para a sua prova, número de questões, eu diria, atente-se às conjunções. Atentem-se ao sentido dos advérbios, né? Veja o exemplo que eu trago aqui para vocês, ó. Nosso Júlio era sempre, era todas as vezes na fazenda, né? Era todo ano, por exemplo, na fazenda. Entrava em nosso campo de visão à direita, atrás, diante de, né? Do lado, então, lugar. Deixar o bem bom das cobertas e seguir
para a missa das 6 como? Como que você ia para a missa? Em jejum. Né? Então vejam que dos 3 eu teria grande convicção em relação à ideia de lugar. A banca também, né? Letra A, letra B e letra E, lugar. Lugar. Então vejam como ela está sabendo mais ou menos como que você vai excluir. Ah, o primeiro que nós vamos pegar é o à direita. Tá legal? Agora percebam, né? Em jejum, não pode ser negação. Não pode ser intensidade também. Não teria sentido a ideia de intensidade, porque a ideia de intensidade vem, né, em determinados contextos em relação a verbo, a adjetivo, advérbio, tá bem? Então, tirando negação e intensidade, resta modo. E aí já podemos chegar a uma... Isso é muito bacana na VUNESP, né? Conforme você anda no lugar certo, você já vê a questão correta, a alternativa correta, né? E sempre a ideia de tempo, e por isso a letra A é a alternativa correta, tá bem? Então, na sua prova, pelo número de questões, e sempre num texto há muitos advérbios, essa é uma questão que eu diria, atente-se, faça uma leitura, né? Procure dar um foco particular a essas criaturas denominadas advérbios, né? Olhem outro exemplo aí, ó. Assinale a alternativa em que a circunstância da palavra ou da expressão em destaque está corretamente indicada nos parênteses. Nessa questão em particular, gente, não vem só advérbio. Vem, por exemplo, né, advérbio, vem durante, que é preposição. Então pode aparecer preposição, pode aparecer conjunção, tá bem? Mas o clima é o mesmo do advérbio, que é observar o sentido que determinada palavra ou expressão tenha. Tá bem? Então, por exemplo, aqui eu noto que esse muito na letra E, gente. Vocês já sacaram que isso é muito recorrente na prova? Os advérbios de intensidade, que além de modificarem o verbo, podem modificar um adjetivo e podem modificar o próprio advérbio. Tá bem? Então atentem-se, né, aos advérbios de intensidade, principalmente que eles têm, né, uma multi-utilização. Você pega a palavra muito, pode ser advérbio de intensidade, mas pode ser pronome indefinido. Só que para ser pronome indefinido, ele tem 2 princípios que vão se opor ao muito advérbio. Né? Então, quando você tem o muito, pronome indefinido, você tem o princípio da vinculação. Ah, o muito, pronome indefinido se vincula a um substantivo. Muita gente, muitas pessoas, muitos problemas, tá bem? Então o princípio da vinculação me diz, o muito se vincula a substantivo. E o muito advérbio? Ah, sim, se vincula a verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Tá bem? Se eu falo, ó, ele agiu rapidamente, mas se esse rapidamente foi muito rapidamente, né? Então eu posso intensificar o próprio advérbio, posso intensificar adjetivos, muito rápida, muito bela, muito alta, né? E posso, é lógico, o próprio verbo, né? Que é da natureza dos advérbios. Estudei muito. Então, muito, olha que legal, né? Isso vem caindo não só na própria VUNESP, mas em outras bancas também. Descobrir esse nicho, em que há uma alternativa, aliás, há um enunciado, em que aparece, por exemplo, a palavra muito, e pedem para você encontrar o muito das alternativas com a mesma classificação. Então, cuidado com esse grupo de pronomes indefinidos, muito, pouco, bastante. O bastante é campeão. Em comparação à utilização deles como advérbio. Princípio da vinculação, princípio da concordância. Pronome indefinido varia, muita gente, muitas pessoas, advérbio não varia. Tá legal? Mas olhando para esse conjunto, percebam que muito não é afirmação, né? Dar uma palestra em abril é tempo, não é lugar. A letra C, o durante, é tempo. Antes, depois, não, foi durante. Durante é a ideia de tempo. Né? De avião, aí sim você encontra a alternativa correta. Né? Foi de carro, de avião, de ônibus, é um meio de transporte usado, e aí fica bem na cara a correção. Né? Chegou perto, perto também ideia de lugar e não de tempo. Tá bem? Essa é uma questão com, né, poder de estar na prova. Seja só advérbio, ou seja o advérbio e outras classes. Tá legal? E aí é óbvio, você tem essa proximidade
com as conjunções. Aí dentro poderia também aparecer as conjunções. Então, das classes gramaticais, eu daria para você toda a atenção do mundo com advérbio e conjunção, né? Veja um exemplo com conjunção. O embora. Você estudou o embora. Se não estudou, vai dar aquela olhada, né, na família do embora, o embora, conjunção concessiva, né? Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, o conquanto. Tá bem? Então vejam que ali já a letra E se apresenta a nós, né? O ainda que. É a única troca em que o embora se encaixa. Né? Ainda que. E esse que, misterioso que, de mil e uma faces, né? O que complicador da língua portuguesa, esse que eu consigo trocar por pois. Né? Na letra E ali encontramos a alternativa correta, ainda que e o pois, né? Depois conversei com ele pedindo que fizesse boa viagem e não se preocupasse, pois nós vamos tentar, é o que com valor de pois. Né? Então vejam que essa questão tem também potencial para estar na sua prova, tá bom? Outro elemento importantíssimo, de grande recorrência, é a tal da colocação pronominal. Como que está a colocação pronominal? É estudar o direitinho, é aquilo que não pode faltar jamais na sua preparação, né? Não iniciar o período com o pronome átono, tá bem? Nunca colocar após o futuro, nem ao particípio, nunca. E, havendo palavra atrativa, usar a próclise, colocar antes do verbo, né? Essas três observações, não iniciar o período com pronome átono, havendo futuro ou particípio, nunca colocar após, e com palavra atrativa usar antes do verbo, essas três análises, você passa os olhos nas alternativas e você percebe que a banca produz a questão vigiando essas três regras. Não iniciar o período, nunca pospor ao futuro e ao particípio, e havendo palavra atrativa, antepor o pronome átono ao verbo. Tá bem? Entrar na prova e ter grande convicção que uma questão envolvendo a colocação pronominal esteja lá entre vocês, né? Vejam que a banca trouxe trechos do texto e pede para você, né, substituir ali observando se as trocas seriam corretas, né? Letra A está errada, exatamente porque o pronome átono começaria o período, o que torna a frase errada, né? Na letra B, a frase do texto tem ali a vírgula, e aí essa vírgula está começando uma nova oração. E isso se iguala a essa noção de período, né? Porque o período você coloca uma pausa, um ponto final geralmente, parágrafo ou segue no mesmo parágrafo, mas após um ponto final, por exemplo, você está abrindo, né, um novo período, uma nova oração, de praxe não colocar o pronome átono antes, como ocorre após a vírgula, como ocorre após o ponto e vírgula. Por isso que ali o nos acordando, retirado do texto, não é a construção mais adequada à língua formal. Então o que a banca propôs na letra B, realmente, né, tira de algo discutível e coloca em algo indiscutível, que é o acordando-nos, após o gerúndio, 100% correto. Tá bem? Então, na prova, a letra B é aquela que não só fez uma colocação correta, mas como até melhorou aquela que estava no texto. Agora, por que a C está errada? Porque ali na C você tem até que é uma expressão denominada conjunção subordinativa. Esse que é super atrativo. Você tem o afinal, que é advérbio. Então você tem ali tudo puxando o pronome para antes do verbo. Tá legal? Ali na letra D de dado, o não, super palavra atrativa. Você vai desrespeitar o não? Então é a regra 3, havendo palavra atrativa, anteponha o pronome átono ao verbo. E ali a banca pede para você colocar depois. Não pode-se, erradíssimo, tá bem? E na letra E, você tem ali, né, o que, pronome relativo, que também é palavra atrativa, exigindo a chamada próclise, colocação, sem dúvida alguma, obrigatória, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora na crase, né, que eu, entre os elementos aí, destaco que numa prova curta como a que vocês terão, né, a banca vai escolher aquilo que ela... Então, concordância, potencial alto, colocação pronominal
altíssimo, a crase potencial altíssimo, é aquelas que na tradição da banca tem mais volume, né? Uma questão de vírgula, claro, tá bem? Vamos ver uma de crase para nós fecharmos o encontro então. Como que você se preparou para a crase? Para a banca VUNESP, a área proibida ela é fundamental. Quase, né, toda a questão tem a hipótese da área proibida, né, eliminar alternativas ou até já resolver a questão. Então, por exemplo, eu olho essas 4 lacunas e vejo a terceira, que é chegar, infinitivo, e antes de infinitivo não se usa crase. Não há essa possibilidade no português. Olho a 4ª lacuna e vejo quem, pronome indefinido quem, que impede que você use o artigo, e por não caber o artigo, você só pode ter ali a preposição a. É a área proibida de crase. Com a convicção dessas 2 últimas lacunas, eu vou descendo os olhos e já matei a questão. Né? Se as 2 últimas não podem ter crase, a banca vai lá e fala, né? O que você estudou já é suficiente para acertar a questão. Né? Então vejam quais seriam as técnicas a serem aplicadas. Né? Nas 2 primeiras lacunas que ocorre crase, você tinha que ter as trocas, por exemplo, por um sinônimo masculino. Né? Obras de arte são essenciais à humanidade. Obras de arte são essenciais ao ser humano, né? Ao homem. Quando no masculino couber ao, cabe a com crase no feminino. Né? Na segunda, pois nos conectam à essência da nossa história, pois nos conectam ao essencial, ao nuclear da nossa história. Né? Se no masculino couber ao, a com crase no feminino, e a chegar, e a quem, a área proibida de crase. Né? Então percebam que ali a letra E é a nossa alternativa correta, e, né, 4 lacunas, 2 com crase, 2 áreas proibidas. Já nas áreas proibidas, você tendo ali a convicção que não cabe o acento grave, você já teria, né, resolvido o problema. Isso é muito bacana numa prova como essa da VUNESP, né? Porque ela parece assim, você foi até aí, você chegou, toma o prêmio. Então aí que chega assim, ser muito importante a ideia da extrema objetividade, né? Uma prova de crase, uma questão de crase na prova da VUNESP, pô, eu tenho que acertar, né? Há algo que favorece quem estudou, tá bom? E na parte de interpretação, cautela, negocie o tempo, né? Vá fazer outra coisa, volte depois, porque a cada nova leitura você tem uma nova chance de ler como a banca leu, de pensar como a banca pensou. E isso é muito importante numa prova como essa, né? Você está ali na prova da sua vida e de repente, né, você tem esse momento em que a prova de português tem que somar, tem que ajudar, tá bom? Boa sorte a vocês, façam uma boa prova, né, que acertem as 8 de português, que a prova de português não seja aí um problema para vocês, e se vier, né, venha como soma, venha como moral, venha como, né, energia boa para ajudar vocês no restante da prova, em que a parte de direito é tão importante, tá bom? Um grande abraço a todos, boa preparação para vocês. Havendo dúvida, entre em contato comigo, mandem mensagem, né, pelo Instagram, seria muito legal que vocês fizessem essas interações, e cabeça fria na prova, parte de português, com certeza vai estar tudo bem, tá bom? Um abraço e boa prova.